Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula, né? Bem, hoje eu vou retomar a última videoaula que eu deixei para vocês sobre implementação de algoritmos, só que hoje eu vou recapitular aquela aula e a gente já vai começar a trabalhar com o Visual G, tá? Então, quem instalou pode ir acompanhando o passo a passo aí na sua casa, tá? No seu computador. E durante a aula, vocês podem me interromper. Se você estiver digitando o programa, der algum erro, aí você pode interromper, falar qual é o erro. Então, vamos começar. E aí, quando eu entrar no programa, todos os que já têm instalado vão poder entrar juntos, tá? Eu acho que vocês estão vendo aí, eu estou compartilhando uma tela com vocês. Então, vejam aí se está tudo ok. Bem, então, vamos lá. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando no meio da minha fala, podem interromper, tá? Porque eu estou apresentando fora, então eu não consigo ver todos vocês. Então, vocês podem ir perguntando, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, nós vamos utilizar aqui para começar a entender a questão da implementação dos algoritmos, nós vamos utilizar uma pseudolinguagem. O nome é pseudo porque a gente sabe, pseudo significa falsa, porque não é exatamente uma linguagem de programação. O Portugal ele é um intermediário, né, entre a linguagem de programação e a nossa linguagem de algoritmos que nós vamos montar. Então, por exemplo, você tem um problema para resolver, então você já pensa esse algoritmo na sua mente. Só que você tem que pegar esse algoritmo e estruturar ele, escrever de forma estruturada. O Portugal nada mais é do que um tipo de português estruturado para você montar o seu algoritmo e ele ficar de uma forma que outras pessoas possam entender. Então, ele foi criado na década de 80 pelo professor Antônio Carlos Nicolodi e Antônio Manso. Então, assim, quando você entrar no Visual G, o nome dele sempre vai aparecer, certo? Porque ele é o criador, né? Então, na verdade, o Portugal, ele nasceu, a base dele, ele vem do Pascal, que é uma linguagem antiga. Na verdade, o Pascal é derivado do Algol. Então, assim, quem estudou década de 90, década de 2000, usou muito o Pascal. Então, ele é um derivado, né? Uma mistura de português, de Algol e Pascal. E como o Portugal está todo em português, é muito mais fácil para o aluno entender essa parte inicial, né, da implementação dos algoritmos. E aí tem vários interpretadores, né, de pseudo. A gente vai usar o Visual G. Eu já usei esse Portugal Studio, ele é bom também. Então, tem vários. Tá? A gente vai usar aqui o Visual G 3.0. Eu deixei o link para vocês baixarem, instalarem aí. Ele é muito simples, na verdade é só descompactar e ele já está instalado. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui alguns algoritmos, né? Eu vou começar, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra tela. Para ver se Visual G 3.0. Aí, apareceu agora. apareceu, agora tá aparecendo. Essa é a tela dele, né? Quando você instalar aí, essa é a tela dele. Quem já abriu, já pode até começar a ir fazendo aquilo que eu vou fazer. Vamos fazer algo bem simples, né? Para quem ainda não trabalhou, para ser o seu primeiro programa, né? Então, você vai dar um olá para o mundo. Geralmente, todas as pessoas que começam programação, o primeiro programa que a pessoa faz é um programa para apresentar na tela Olá, mundo. Então, a gente vai fazer isso. Então, aqui
onde está numerado, é a área onde você vai escrever o seu algoritmo estruturado, no pseudocódigo, que é o Portugal. E aqui, do lado direito, vai aparecer sempre as variáveis. E quando você mandar executar o programa, nessa área aqui do lado direito, área de visualização dos resultados, vai aparecer os resultados. E aí, o Visual G, ele é bem assim, ele tem uma caixa de diálogo bem interessante aqui, que dá para você trabalhar, e assim, é bem semelhante a tudo aquilo que você já está acostumado nos outros programas, como, por exemplo, a parte de executar, rodar algoritmo, e aí você tem, rodar passo a passo. Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, tá? Então, aqui, você tem salvar, arquivo novo, algumas coisas são bem semelhantes a outros programas, como, por exemplo, eu quero dar um zoom, quero localizar, eu coloco aqui o binóculo, e assim vai, tá? Então, o help dele, quando você tem dúvida em comandos, como se escreve, se você vier no help, o help dele é muito bom também, tá? Então, assim, nem todos os comandos do Visual G a gente sabe, porque a gente toda hora trabalha com uma linguagem de programação diferente. Então, você tem que consultar sempre esses manuais, o help dessas linguagens, ou do que você for utilizar, né, do aplicativo que você vai utilizar. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, aqui nesse algoritmo, tudo que está em azul, você não vai alterar nada. Isso aqui já é uma palavra reservada do programa. Aqui o que está entre aspas é o nome que você vai colocar. Então, eu vou colocar assim, olá, tá? Então, quem estiver me acompanhando, faça. Se você tiver alguma dúvida aí, durante o seu trabalho, você falar, Salete, deu um erro aqui, então aí a gente para e tenta resolver aí o problema, tá? Então, olha só, disciplina, aí eu vou colocar aqui, ó. Como eu falei para vocês, né? Tudo que vem precedido dessa barra, vai aparecer em verde. E isso quer dizer o seguinte, que isso aí não é um comando para ser executado. Essa parte verde que vem depois dessa barra, essa parte verde, são apenas textos explicativos do algoritmo. Então, você vai colocar a data, seu nome, o enunciado do problema, para que a pessoa que venha a ler depois o seu algoritmo entenda o que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui o nome da disciplina, programação estruturada. Aí você vem aqui, professor, vou colocar aqui, aí eu vou colocar aqui descrição. Aqui, dizer olá para o mundo. Aí nome, aí você vai colocar seu nome, eu vou colocar aqui Aline. Aí aqui a data. Então, nota o seguinte, você só quer dizer olá para o mundo, então você não tem que declarar variáveis nenhuma variável você vai declarar. Então, aqui, sessão, aí aqui, início. Depois desse início aqui, pessoal, é aqui que você vai escrever a sua sequência de passos do seu algoritmo. Então, olha, eu vou colocar aqui, escreva olá, mundo. Então, olha só, o pseudocódigo, ele tem uma série de regras de sintaxe. Se você for escrever do seu jeito, como você escreve numa folha de papel, você vai cometer muitos erros e o seu programa não vai ser executado. Quando você vai trabalhar no pseudocódigo e, posteriormente, em uma linguagem de programação, você tem que conhecer as regras de sintaxe daquela linguagem ou do pseudocódigo. E se você não conhece, você tem que ficar olhando o help para te ajudar. Eu olho muito help de linguagem de programação. Se eu começar a trabalhar com uma linguagem nova, eu fico com o livro do lado, para eu saber como é que escreve print na linguagem C. É printf. Como é no Pascal? É print. Como é? Então, você tem que saber como se escreve
cada comando nas linguagens de programação. E no pseudocódigo não é diferente. Quando eu coloco aqui, pessoal, por exemplo, no pseudocódigo, eu não posso usar imprima. Ele não... O comando de impressão aqui do Visual G é o escreva. Então, eu não posso usar a palavra imprima aqui, porque ele não vai fazer nada. Mas, e quando você coloca escreva, você tem que abrir um parêntese, tem todas as regras, elas têm que ser seguidas. Então, olha, você abre um parêntese e escreve: Olá, mundo. Só que você tem que colocar entre aspas, para poder aparecer o Olá, mundo na sua tela. Se você não colocar, vai dar um erro, e eu vou explicar para vocês por que vai dar esse erro. Porque se você não colocar entre aspas, ele vai achar que esse Olá Mundo é alguma variável. Só que você não declarou nenhuma variável. Você só quer apresentar na sua tela Olá Mundo, tá? Então, pronto, vocês já fizeram o primeiro programa de vocês. Escreva Olá Mundo. Ok, como é que isso vai aparecer na tela? Você vai vir aqui, olha, no executar. Ó, vou rodar o algoritmo. Olhem só aqui, estão vendo aqui essa tela do DOS? Olá, mundo. Então, você programou, mandou executar e o computador fez, o programa fez. Olá, mundo. Fez o que você mandou, que foi dizer para todos, olá, mundo. Alguém aí da turma está com o Visual G aberto? Está executando ou não? Ou vocês ainda não instalaram? O meu executou. Então, eu também. Tá, então vão fazendo, tá, o que a gente for falando. Se em algum momento der algum problema, aí vocês já me param, podem me parar no meio, tá bom? Então tá, eu vim aqui agora na tela de vocês, porque na verdade eu só consigo ver vocês quando eu apresento no PowerPoint que eu gravo lá no OneDrive do Office. Se eu estiver trabalhando com os arquivos apresentando para vocês, por isso que às vezes compartilhar dá esses problemas. Aí eu não consigo ver vocês, tá? Então vamos lá. Continuando. Vou fazer o seguinte: salvem esse programinha de vocês, que vocês criaram. Olhem só, deem uma olhada que aqui, olha, na área de visualização dos resultados, aqui do lado direito, apareceu Olá Mundo, que foi o resultado. Deixa eu só perguntar para vocês, na hora que eu mandei executar, apareceu para vocês a tela pretinha do DOS? Na hora que a gente executou, apareceu para vocês? No meu apareceu. Tá. Então tá. Então olha só, agora eu vou salvar, né? Vou salvar aqui, ó. Salvar como? Eu vou salvar. Se você instalar o Visual G, você pode brincar em casa, porque ele já vem com vários exemplos prontos, tá? E você pode salvar os seus exemplos junto. Ó, vou colocar aqui, ó, lá mundo. Vou colocar aqui, olá. Pronto, já fica junto lá salvo. Tá? Ok, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou agora compartilhar novamente com vocês, tá? A tela que eu deixei na videoaula, a gente vai olhar um daqueles algoritmos e a gente vai tentar implementar no Visual G. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Tá aparecendo para todo mundo aí o 7º slide? Escreva os 20 primeiros termos da série. Sim. Tá, só que é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, como eu quero riscar, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, quem já está com o programa aí aberto, vamos fazer no Visual G esse aqui, mas primeiro eu vou explicar o algoritmo, porque depois eu vou ter que fechar essa janela e compartilhar de novo o Visual G com vocês, tá? Então, quem tiver dúvida nesse algoritmo, já pergunte, pode falar, fique à vontade, tá? Porque é normal ter muitas dúvidas nesse início. Tá, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão falando aí. Então, olha só. O algoritmo que a gente vai fazer é este aqui. Escreva os 20 primeiros termos da série, né? Então, 1, 3, 9, 20. Então, quando vai
vocês aprenderam muito no fundamental, no médio, a palavra sequência, né? Então, vocês, às vezes, tinham que descobrir qual era a equação de uma determinada sequência ou qual era o próximo número da sequência. E aí, o que vocês verificavam? Qual era o padrão desta sequência? Certo, pessoal? Então, olha só, aqui, você tem essa sequência aqui. Olha só, o primeiro número desta sequência então, 1 é o primeiro. Quando você vai para o segundo número é 3 vezes o número anterior, que é 1. 3 vezes 1. Tá? Então, olha, o primeiro número é 1, o segundo número é 3. O terceiro número é 9. Quem é o 9? É 3 vezes o número anterior. Quem é o número anterior? 3. Então, olha, 3 vezes 3 é 9. Quem é o próximo número? Vai ser 3 vezes o número anterior. Quem é o número anterior? 9. Então, 3 vezes 9, que é o 27. Então, olha só, por esses números aqui, você já descobriu qual é o padrão. Então, quem vai ser o próximo número? Vai ser 3 vezes o número anterior, que é 27. E aí, você já sabe que o próximo é 3 vezes o anterior, que é 81. E assim vai. Então, na verdade, pessoal, como é que é este algoritmo? Né? Você sempre vai ter o primeiro, que é 1. O primeiro número é 1, tá? E todos os outros vai ser 3 vezes o número anterior. Tá? Esse é o padrão. Depois que você entende este problema e descobre este padrão, deu para vocês verem aí as anotações que eu fiz? Tá dando para vocês verem? Sim, tá dando. Tá, então, olha só. Você tem aqui, olha. Você escreveu aqui o algoritmo. Esse algoritmo que nós escrevemos, ele não está exatamente nas regras de sintaxe do Visual G, mas ele está de uma forma estruturada, ele está escrito em um português estruturado. Se vocês comprarem livros de algoritmos em qualquer livraria, se vocês forem, eu vou comprar um desses livros aqui das referências bibliográficas, vocês vão ver que cada livro utiliza uma linguagem estruturada e muitas vezes as regras de sintaxe daquele livro, elas têm uma diferença de um para o outro. Então, tem livro que coloca o nome da variável antes, alguns colocam no final, outros terminam todas as linhas com ponto e vírgula. Então, você tem que seguir uma regra padronizada, tá? Então, geralmente, quando eu escrevo, né, o algoritmo, eu utilizo muito as ideias do Manzano, que é um autor de algoritmos, que ele utiliza o Portugal, mas ele sempre coloca a declaração, o tipo da variável antes e depois a variável. No Visual G, vocês vão ver lá que na regra de sintaxe do Visual G, primeiro você coloca as variáveis e no final o tipo dela, tá? Então, você tem que estar atento a essas regras, tá, pessoal? Do pseudocódigo do interpretador. E se você estiver escrevendo no papel, você tem que seguir um padrão também. Ah, não, eu não vou seguir o padrão que a Salete está colocando nas apostilas. Eu já vou escrever igualzinho o Visual G. Você pode fazer isso, tá? Desde que você escreva de uma forma estruturada, tá? Então, você pode fazer isso. Então, olha só, o primeiro passo aqui é colocar, né, o nome do algoritmo. Então, a gente colocou assim, ó, o nome do algoritmo é série, né? Aí, início. E aí, pessoal, é o seguinte, qualquer programa que vocês forem fazer, seja o algoritmo, seja numa linguagem de programação, o primeiro passo é declarar as variáveis. Vocês vão ver, quando vocês estiverem trabalhando no Python, que ele é um pouco mais fácil, assim. Ele hoje está virando uma febre mundial, primeiro, porque além da linguagem ser livre, ela está sendo utilizada para programar diversas plataformas que a gente conhece de mídias em grandes empresas, e é uma linguagem muito fácil de você aprender.
muitas vezes você não precisa de declaração, entendeu? De variáveis. Vocês vão ver, quando vocês começarem daqui a umas 3 semanas, vocês já vão estar iniciando. Então, o que vai variar é a plataforma, que é o ambiente de desenvolvimento, que eu vou mostrar para vocês os que existem, mas eu vou pegar aqui para a disciplina o mais simples, que é um online que existe, que você programa tudo online, nem baixa para o seu computador. E aqueles que quiserem depois programar, podem baixar para o seu computador a plataforma que quiserem, tá? Mas o que acontece? Primeiro passo, pessoal, não podemos esquecer, é a declaração das variáveis. Você tem que pensar o seguinte, quais são as variáveis que eu vou usar no meu algoritmo? E qual é o tipo dela? Então, assim, o que você tem que ter em mente? É o seguinte, olhem só para esse exemplo. Você vê que você tem um 3, que ele sempre vai ficar fixo, que vai multiplicar sempre o número anterior, né? Então, esse 3 ele vai estar em uma fórmula geral, né? Que é a fórmula dessa série. Ok. E eu tenho que ter um contador. O que é esse contador? Esse contador é o que vai contar os números para chegar em 20, né? Então, eu quero representar apenas os 20 primeiros termos. Então, eu tenho que ter um contador para contar esses números. Então, eu chamei esse contador aqui de I. Como o contador é 1, 2, 3, 4, então foi declarado como inteiro. Então, isso aqui, pessoal, a gente chama isso aqui na programação de contador, tá? Então, isso aqui é o contador. Coloquem aí, contador. E esse num aqui é um número que vai ser atualizado a todo momento. Então, olha só. Quando o i for 1, ele vale 1. Quando o i for 2, ele vale 3. Quando o i for 3, ele vale 9. Quando o i for 4, então, olha só. Aqui, ó. Esse aqui é o i igual a 1. Esse primeiro aqui, ó. Então, olha só. Esse aqui é i igual a 1. I igual a 1. Aqui, ó, 3 vezes 1, I igual a 2. Então, você tem que mandar para o seu computador, ele tem que fazer exatamente o que está pedindo no problema. Se você fosse fazer numa folha de papel, seria muito simples. Você faria o que eu fiz aqui, né? Com a canetinha azul, você faria isso e já mediria você faria na sua calculadora e já mediria. Só que no computador não funciona assim. Você tem que declarar as variáveis, você precisa dos 20 primeiros termos, você precisa de um contador para contar esses termos, e você vai colocar assim, ó. Eu coloquei o primeiro número, eu inicializei, eu não coloquei para ler. Notem que eu não preciso ler nada. Por que eu não preciso ler? Porque eu já conheço o primeiro número, eu já conheço toda a minha sequência. É 1, 3, 9, 27, 81, 81 vezes 3, entendeu? E assim vai, e assim por diante. Então, como não é número desconhecido, é uma série conhecida de números, eu não preciso fazer leitura de dados. Basta que eu inicialize a variável. Então, aqui, olha. Eu estou inicializando a variável num com 1. O primeiro número da série é 1, da minha sequência, 1. Tá? Só que o que eu pedi no algoritmo? Eu pedi para escrever os 20 primeiros. Se eu falar para vocês no problema assim, imprima os 20 primeiros termos, escreva os 20 primeiros termos, apresente os 20 primeiros termos. Tudo isso são sinônimos que significam apresentar na tua saída. E o comando de saída de dados, aqui em algoritmo, é o escreva, tá? Então, aqui, olha, aqui lembrem que a atribuição no Visual G não é o igual, pessoal. Então, aqui vai ser, se você olhar no seu teclado, é aquele símbolo lá do menor e um tracinho, tá? O que quer dizer esse aqui, num, e esse símbolo aqui, lembrando lá da nossa aula passada, seria o símbolo de atribuição, tá? Então, aqui é a atribuição, pessoal, tá? Atribuição. Esse símbolo é o símbolo da atribuição. Vamos relembrar o que quer dizer.
Primeiro, quando você declara variáveis inteiro i e num, o que você está dizendo para o seu computador? Olha, computador, reserva uma posição de memória do tipo inteiro chamada i e uma outra variável chamada num. Todas as duas do tipo inteiro. É isso que você está dizendo para o seu computador. Quando você coloca num recebe 1, esse comando de atribuição, você não vai mais falar igual a 1, você não vai dizer num igual a 1. Lá, quando você fazia no seu caderno, lá na matemática elementar, você dizia o primeiro número da série é igual a 1, o terceiro é igual a 3, mas para o computador, você não fala assim, para o programa, você vai falar assim, o num recebe 1. Num recebe 1. O que isso quer dizer? Se eu perguntar para vocês, eu adoro perguntar isso. Eu coloco uma atribuição e pergunto o que aquilo quer dizer. O que quer dizer num recebe 1? Quer dizer o seguinte, que a variável num recebeu o valor 1, ou seja, a posição de memória num recebeu o número 1, que é um valor inteiro. Esse valor foi guardado lá nesta posição de memória. É isso que quer dizer a atribuição. E aí, como no programa eu pedi para escrever os 20 primeiros termos, a primeira coisa que você faz é escrever. Quando você coloca escreva num, vai aparecer na sua tela o 1. Por quê? Porque o 1 está lá na posição de memória num. Aí você escreveu, apareceu lá 1. E aí, pessoal, eu resolvi aqui usar o comando para, né? E aí depois vocês vão poder brincar, utilizar o enquanto e os outros comandos que eu já ensinei, mas eu usei o para, que o para é o mais fácil, o mais simples para esse caso aqui. Olha só. O comando para, olha só. Você vai variar essa variável i, que é o contador. Por que eu coloquei de 1 até 19? Porque eu não pedi os 20 primeiros termos da série. O primeiro termo já está aqui em cima, ó. Num recebe 1, escreva 1. Então, o primeiro eu já coloquei aqui. Por que eu coloquei o primeiro número fora do para? Porque ele não entra nesta fórmula aqui. Olha só, notem bem. Para ir de 1 até 19, faça. Num recebe 3 vezes num. Quando eu coloco isso, olha, num recebe 3 vezes num, isso quer dizer o seguinte, que a posição de memória num agora vai receber 3 vezes o num. Mas quem é esse num? Você tem que olhar para o número anterior. Você tem que ir lá na posição de memória e verificar quem está guardado lá. Então, notem que quando você vem aqui do início do seu programa, nós inicializamos a variável num com 1. Então, lá na posição de memória, tinha o número 1. Aí você entrou no laço, ó. Quando você faz para i de 1, na primeira vez, pessoal, o i, ele vale 1. É o contador. O i vale 1, tá? Então, aqui, ó. Para i de 1 até 19, faça. Num recebe 3 vezes num. O num é 1, que está na memória. Então, o num agora vai ser 3. Num vai ser 3. Aí, vocês vão me perguntar o seguinte, mas, Salete, tu não poderia inicializar aqui fora o i com 1 e colocar no para i de 2 até 20? Poderia. E aí, pessoal, é por isso que eu falei para vocês o seguinte, olha, pessoal, quando eu passar algum problema para vocês, cada um vai pensar o algoritmo de uma forma. Um aluno poderia chegar e fazer assim, eu vou inicializar o i com 1 e o número com 1, só para ter na minha mente que o i igual a 1, como eu tinha pensado aqui no início, que o i igual a 1 é um número igual a 1. E aqui dentro do para, eu vou colocar para i de 2 até 20. Pronto, aí eu já vou saber que o i1 é número 1, o i2 é número 3. Não, eu não fiz assim. Eu, por exemplo, eu coloquei, como eu não pedi aqui no meu enunciado para associar contador com o número, eu não pedi isso. Eu só pedi para apresentar na tela os 20 primeiros números.
Então, não está errado fazer assim. Eu inicializei o num, então já contou 1, só faltam agora 19. Então, pessoal, olha só, na primeira vez, quando você entra nesse laço para, recapitulando, na primeira vez o i vale 1. Aí você entra no loop, ó, num recebe 3 vezes num. Aí você vai lá na memória, quem é o num que está guardado na memória é o 1, então 3 vezes 1 é 3. Nota, pessoal, que agora aquele 1 que estava lá na memória, ele foi perdido. Por quê? Porque eu estou agora guardando na memória 3 vezes num. Ó, estou guardando 3. Aí ele vem para o escreva num. Agora, ele não vai mais apresentar 1, ele vai apresentar o 3. Aí ele vem aqui para o fim para. Como isso é um loop, pessoal, o i tem que terminar em 19. Então, ó, ele vem para o fim para e volta para cá para o loop. Ó. Isso aqui é um loop. Tá? Aí ele vai. O i era 1, agora o i vale 2. Então, ó, o i vale 2, ele entra aqui dentro, ó. Para i de 1 até 19 fácil. Então, ó, na primeira vez o i era 1, agora o i é 2. Aí ele vai fazer num recebe 3 vezes o número anterior. Aí eu vou perguntar para vocês. Qual é o número que está guardado lá na memória? Alguém liga o microfone, só falar aí para a gente saber. Tá? Agora, quando o i foi 1, qual foi o número que ficou guardado na memória? Vocês sabem? Três. 3. Muito bom. Então, olha só, na primeira vez foi o 1, quando entrou na primeira vez no loop, ficou o 3 guardado. Então, olha o que vai acontecer. Num agora recebe 3 vezes o num que está na memória, que é o 3, que é o 9. Aí vai para o terceiro valor da série. Escreva 9. E aí o programa vai ficar fazendo isso até chegar no 19. Quando chegar no 19, ele vai escrever o último, vai calcular o último número e apresentar na tela e acabou o algoritmo. Então, notem que eu fiquei aqui mais de 10 minutos falando sobre esse algoritmo, e isso aqui vocês faziam de forma muito fácil, muito elementar, em matemática, pegando uma folha de papel e dizendo quais eram os termos da série, tá, pessoal? Então, olhem só, agora vocês, se vocês estiverem com esse arquivo aberto, quem tiver com Visual G, tente pegar esse algoritmo e colocar lá no Visual G, tá? E quem não está, eu vou sair desta tela e vou lá no Visual G programar. E vocês vão me falar se já apareceu, se já não apareceu, porque às vezes quando eu compartilho, não está compartilhando porque eu não estou no OneDrive, eu estou compartilhando meus diretórios aqui. Então, peraí, deixa eu fechar aqui. Então, o pessoal que está com o Visual G aberto, já, por favor, comecem a implementar este algoritmo aí no seu Visual G e se você tiver dúvida, espera um pouquinho para eu poder e ajudar vocês, tá bom? E, professora? Então, fala, Eric. Não pode tirar print. Olha, agora eu estou vendo aqui. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Apareceu, hein? Apareceu de alguém aqui. De quem é esse aqui? Eu acho que é o meu, não sei. Eu apertei para coisa aí. É o meu sim. Olha só, então, olha, vocês estão olhando a tela dele aí? Quem é? O João, é? Quem é que está falando? Não. De quem É o Eric Rocha. Eric, essa tela é tua. É. Tá. Então, olha só, nota o seguinte. Ei, Eric, deixa eu te perguntar. Tu ainda não mandou executar, não, né? Eu mandei uma vez. Então, é o seguinte. Vamos olhar aqui. Sobe um pouquinho aí a aba para a gente olhar lá em cima. Como tu colocaste aí, olha. O Eric colocou aí, ó. Algoritmo. Ele colocou o nome primeiro programa. Ele apagou os comentários, como vocês estão vendo. Aí ele declarou aqui. E Eric, quando tu mandou rodar, executou direito isso aí? Porque eu tô vendo que tem um... Executa aí, roda aí pra gente ver. Certo. Olha só, pessoal, eu tô vendo aqui, o Eric fez algo aqui que o Visual G
não identifica esse erro, mas eu vou falar para vocês não cometerem, mesmo o Visual G não identificando erro, porque em muitas linguagens de programação vai dar um erro se vocês fizerem isso. Não sei se vocês estão vendo aí na linha 4 do Eric, ele declarou o I, né? E o NUM. O I é o contador, certo? O I é o contador e o NUM é o número. Ele declarou como inteiro, está correto, tá? Mas o que acontece? Na hora que ele começou aqui, ó, NUM, ele inicializou com 1, tá certo? E mandou escrever NUM, tá? O que está faltando para o Eric aqui? Ele organizar o programa dele, tá? Porque, assim, você tem que colocar escreva embaixo de num, o fim para embaixo do para, entendeu? Pode ir arrumando aí, Eric, enquanto eu estou falando. Aí ele pode colocar o fim para embaixo do para. Uma outra coisa que ele fez, olha, o I, ele colocou maiúsculo lá em cima no quadro. Apesar do Visual G não ter identificado esse erro, em algumas linguagens de programação, se você declarar uma variável com letra maiúscula e lá no contador colocar ela como minúscula, ele já vai dar um erro ele vai dar um erro lá de ortografia que você vai ter que arrumar. Então, ali onde tinha que... Ele colocou já, tá vendo? Na linha 4, I minúsculo. Aí ele colocou assim, ó, para I, de 1 até 19, faça. Num recebe 3 vezes num. E Eric, manda executar e baixa aí a aba para o pessoal ver os resultados. Manda rodar o teu programa aí para gente. Agora deu problema. Ah, tá, porque eu não coloquei nada. Manda aí executar. Acho que tu travaste aí, deixa uma... Uhum. Espera só um pouquinho. É para colocar assim, professor? Olha aí, pessoal, deixa aí, Eric. Olha só, o Eric... Podem olhar, ele ficou em sequência aqui, olha. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Se você contar o que apareceu na tela, são os 20 primeiros números dessa série. Tá, pessoal? Então, olha só. 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 e assim vai. Então, até o último número, que é o 20º. Fim da execução do programa. Então, notem que quando você pegou o algoritmo e passou para o pseudocódigo, ele fez exatamente o que você pediu, tá bom? Certo? Então, muito obrigada, Eric. Vamos para o próximo? Pessoal, vocês estão vendo aí o algoritmo de troca de valores? Sim, sim. Sim. Olha só. Por que eu vou falar dele? Porque eu quero falar dele e do próximo, tá? Desse algoritmo e do próximo algoritmo. E aí, depois que a gente falar dele, vocês vão implementar ele e o próximo que vocês vão ver, vocês vão confirmar as diferenças que eu vou falar aqui, tá? Então, olha só. Nesse algoritmo aqui, a única coisa que a gente pediu foi escreva um algoritmo que leia 2 valores. Então, se está escrito que você tem que ler, você já vai ter que utilizar o comando leia, tá? Então, escreva um algoritmo que leia 2 números e troque de valores apenas na tela. Então, quando eu falei essa palavra para trocar de valores apenas na tela, isso quer dizer o seguinte, vamos lá. Você vai declarar esses 2 valores, tá? Ou você vai declarar você vai declarar esses 2 valores com real. Vamos declarar com real, que pode ser qualquer valor, tá, pessoal? Então, você vai, primeiro passo, declarar os 2 valores, tá? Então, aqui, declarar os 2 valores. Então, você declarou aqui, ó. Número 1 e número 2. Quando você faz essa declaração, o que isso quer dizer mesmo? Que você reservou lá na sua memória 2 espaços, né? Um chamado num1, outro chamado num2, do tipo real. E aí você vai... aí tá, você vai
Por que eu coloquei aqui? Escreva e informe um número. Porque é o seguinte, pessoal. Se eu colocar só leia num 1 para você digitar, digamos que um usuário vai querer utilizar o seu programa. Aí vai aparecer só uma tela preta lá, mas não vai estar dizendo o que é para digitar. Então, quando você coloca esse comando escreva, é para apresentar na sua saída uma interação com o usuário. Informe um número. Então, aqui, quando você coloca aqui, ó. Aqui, ó. Informe um número, vai apresentar na tela. Por exemplo, quando você trabalha nos aplicativos, nos jogos que você joga, sempre você tem uma interação com o usuário, né? Então, por exemplo, se você está jogando qualquer jogo desses, assim, de armas, aí tem um oponente ali e fala para você trocar a arma, e aí aparece lá tudo em inglês para você, que é difícil ter algo em português, né? E aí você já sabe o que é, e aí aquilo ali nada mais é do que um comando de saída que o programador colocou para poder interagir com você e você saber o que tem que fazer, né? Então, aqui, informe um número. Aí você vem aqui, leia o número 1. Quando você coloca esse leia número 1, isso quer dizer que o usuário vai digitar no teclado dele o número 1. Aí digita o número 1. Na hora que ele digita o número 1, esse númerozinho, ele vai lá para a posição de memória chamada num1, que foi reservada lá do tipo real, tá? Então, você, por exemplo, se você declarou como real o número 1, você não vai colocar um nome de pessoa, porque aí vai dar um erro na hora da sua execução, tá? Aí, escreva e informe o outro número. Aí vai aparecer leia número 2, ou seja, vai aparecer um espacinho lá em branco, ou lá se a tela for preta, vai aparecer o espaço lá, para você digitar o número 2. Aí o que o programa faz? Ele pega esse número que você digitou, coloca lá na posição de memória chamada número 2. Aí nota, olha, escreva número 1 e número 2. Então, na hora que você colocar escreva número 1, vai aparecer na sua tela número 1 e número 2. Aí depois pediu para trocar os números na tela. Então, você só inverte aqui no programa, ó. Escreva número 2 e escreva número 1. Então, na hora que você mandar executar esse programa, vai aparecer apenas ele fora da ordem, tá? Então, é o seguinte, nesse primeiro exemplo, ficou alguma dúvida para vocês? Se não ficou, eu gostaria que vocês começassem a trabalhar no Visual G e aí quem acabar, eu vou tentar compartilhar. Se eu não conseguir, quem acabar esse daqui, compartilha já com a gente que eu vou explicar, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Vou dar aí um minutinho para vocês, tá? Olha, as nossas aulas, a partir de agora, basicamente elas vão ser assim, tá? Então, eu vou dar uma explicação e vocês aí do outro lado vão trabalhar aí no espaço de vocês. Se você não tiver instalado, aí depois você instala e acompanha, que eu vou editar esse vídeo e vou tentar gravar uma videoaula com alguns exemplos executando, tá? Vamos ver se eu consigo. Então, ó, Foi. Então, vamos lá, Eric, que vai ser o nosso apresentador oficial aí. Olha só, vamos olhar aqui o que ele colocou. Vamos ver aqui. Olha só, pessoal, ele declarou, então... Olha, agora ficou mais bonitinho o programa dele, né? Então, ele colocou aqui algoritmo, colocou um nome qualquer, né? Notem, pessoal, que... olha só, ele está seguindo as regras de sintaxe do Visual G. Então, ele declarou, olha, abaixo de var... se você seguir, pessoal, essa tela aí, não tem erro. Lá em cima você coloca o nome do algoritmo, aí coloca var, aí declara as variáveis no 1 e no 2, real, tá? Início, aí olha só, escreva um número, ele colocou, escreva um N, né? Leia no 1, escreva e forme um N. Leia no 2, escreva no 1, 2, no 2, no 1. É o seguinte, manda executar aí para o pessoal ver como manda executar e aí digita o número aí para o pessoal ver. Vamos lá, ele vai rodar, pessoal, o algoritmo. Qual número coloca, hein? Coloca aí um número qualquer aí, vai falando para o pessoal. Ó, qual número que vai colocar? Olha, o Eric colocou 8, né? Olha só, informe um número. Claro que, pessoal, depois tu pode usar o help aí
para tu dar um espacinho, tu pode colocar vírgula, colocar um espacinho para o 8 ficar um pouco afastado. Mas não tem problema que a gente não está ainda preocupado com isso. Mas olha só como ficou. Olhem aí na tela preta aí do Eric. Prestem atenção aí. Olha só. Informe o número. Ele colocou 8. Depois ele colocou 7. Aí, quando ele mandou imprimir na tela a primeira vez, ó, 8, 7. Depois ele só inverteu 7 e 8. Notem que nesse programa que vocês fizeram, o número 1 continua sendo o número 1 e o número 2 continua sendo o número 2, pessoal. Entendeu? O número 1 continua sendo o número 1, o número 2 continua sendo o número 2, tá bom? Então, eu não tive alteração lá na memória, tá? Então, obrigada. Olha, vamos para o próximo agora. Ó, então, eu escrevo ao invés de escreva. Oi? Eu escrevo ao invés de escreva. Isso. E tem, além do escreval, tem também, você pode colocar vírgula, colocar barrinha, espaço, que aí vai dando espaço, entendeu? Uhum. Você pode fazer isso também. Ok? Vamos para o próximo? Espera aí. O próximo, que ele tem uma leve diferença, pessoal. Tá? Então, esse algoritmo, ele é muito famoso. Por quê? Porque esse algoritmo, ele é o tipo de algoritmo que você mais utiliza em banco de dados de empresas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem o banco de dados da UFPA dos alunos e você quer organizar tudo isso em ordem alfabética. Isso aí, quando você vai organizar algo que é o que a gente chama de uma sequência em ordem alfabética, que existem pesquisadores, pessoal aí da computação, que trabalha só com algoritmos de ordenação, né? Então, quando você trabalha com algoritmos de ordenação, você tem que ter as variáveis auxiliares, né? Para você poder guardar um valor, colocar ele na posição correta, entendeu? Então, essa questão de criar variável auxiliar, que eu vou falar agora, é algo assim que se faz muito em programação, tá? Então, olha só, o algoritmo ele é simples, mas eu coloquei esse simples que é para começar a abrir a cabeça de vocês para essa questão de guardar valores na memória, tá? Então, aqui, ó, reescreva o algoritmo anterior, trocando os valores de posição na memória, ou seja, no 1 passa a receber o valor de num 2 e no 2 passa a receber o valor de num 1. Nota que eu não estou pedindo para apresentar na tela os valores invertidos, eu estou pedindo para ir lá na memória e trocar os valores de posição. Então, nota o seguinte, olha só, quando você vai fazer isso, olha só, a primeira coisa que você faz é declarar as variáveis, né? No 1 e no 2. Digamos que você não soubesse essa questão do alce, que esse alce é variável auxiliar, tá? Então, esse alce aqui, eu vou falar bastante dele, né? Então, é uma variável, anotem aí, auxiliar. Então, notem, fale. Mas sem essa auxiliar, funcionaria o algoritmo do mesmo jeito? Assim, se eu só botasse num recebe num 2 e num 2 recebe num 1. Não, se tu... Então, olha só. Por que tu não podes fazer isso? Porque se tu fizeres isso, ó, pensa comigo aqui, depois tu pode testar isso no Visual G. Ó, tu vai colocar assim. Tu vai ler o num 1 e vai ler o num 2, certo? Aí, ó. Digamos que tu leia o num 1. Num 1 recebe 2. Num 2 recebe 8, ok? Então, olha só. Lá na memória ficou no 1 o 2 e o 8 no num 2. Aí tu coloca assim, o num 1 recebe o num 2. O num 1 não era 2, que está na memória? Não é verdade? Se tu colocar que ele recebe 8, o 2 vai sumir. Tu concordas comigo? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se o num 1 só tem o 2, e se você vai colocar o 8 no lugar do num 1, o que estava no num 1 vai desaparecer. Isso aconteceu naquele programa da série. Se vocês olharem o algoritmo da série, daquela sequência 1, 3, 9, 27, 81, o num final,
ele não era mais 1, ele já era aquele número gigante que tinha lá. Por quê? Porque nós não guardamos os valores anteriores. O que nós fizemos foi apresentar na tela. Mas se eu fosse lá na memória buscar aquele valor, a memória ia me retornar o último valor. Deu para você compreender essa parte? Por que tem que criar variável auxiliar? Entendi. E aí eu estou falando, mas vocês vão comprovar já aí fazendo. Quem já está até fazendo aí, já vai testando aí, tá bom? Então, olha só, aqui você vai escrever, ó, escreva, informe um número, né? Então, você vai digitar no seu teclado o número 1, o número 2, informe outro número, né? Número 2. Aí, olha só, primeira coisa que nós fizemos aqui foi guardar o número 1. Cada um de vocês pode pensar aí agora, nesse minuto, quem está trabalhando nisso, de forma diferente de mim. Eu pedi para guardar o número 1, mas você poderia pedir para guardar o número 2. Tanto faz quem você vai pedir para guardar. Se você pedir para guardar o número 1, a variável auxiliar é apenas uma variável para guardar um dos valores. Por quê? Porque o número 1 vai receber o número 2, então eu tenho que guardar o valor antigo que está lá na memória. Então, eu fiz a leitura do dado, guardei na variável auxiliar, agora que ele está guardado, agora sim, eu posso pegar o num2 e colocar no lugar do num1, agora que está guardado, tá? E aí, depois que você faz isso, ó, num2 recebe num1, ou num1 recebe o num2, e o num2, ele vai receber o valor do num1 que está guardado, ó, lá na variável auxiliar. Por isso que eu não posso colocar num1 recebe num2 e num2 recebe num1. Por quê? Porque quando o num1 recebeu o num2, o valor que estava dentro dele vai ser num2. Se você colocasse num2 recebe num1 aqui, ele ia receber ele mesmo, novamente. Por quê? Porque o num1 recebeu o num2. Então, a variável auxiliar acabou guardando num1 para você poder inserir bem aqui no num2. Se você começasse guardando o num2, aí você ia ter que mudar essa ordem aqui do algoritmo. Aí você ia colocar aqui, ó, num2 recebe num1, aí depois ó, aqui, ó, alce recebe num2, num2 recebe num1 e num1 recebe alce. Nota que quando você mandar escrever, pessoal, toda vez que eu coloco entre aspas, é porque vai aparecer na tela, né? Aquilo que está escrito. Notem que quando eu mando escrever num1 e num2, ele vai agora colocar o valor da memória, o valor alterado. Ele não vai colocar aquele valor que você leu lá no início. Ele vai colocar ele alterado, tá? Então, assim, missão para... alguém tem uma dúvida neste algoritmo? Se tiverem, é normal ter, porque esse algoritmo aqui, ele é a base para quem for trabalhar com essa questão de algoritmos de ordenação, tá? Então, você sempre tem que pensar nessa questão da memória. Então, vamos fazer esse algoritmo e eu gostaria que alguém compartilhasse aqui, tá? Que eu nem fiz esse algoritmo, eu nem implementei lá, tá? Então, quem puder já faz, mostra aí pra gente. Olha, vamos fazer o seguinte, vão fazendo, se vocês tiverem dúvida, falem. Vamos ver aqui, olha, o Eric compartilha aí, Eric, que o pessoal vai fazendo aí, vai olhando aí também, tá bom? Apareceu aí, professor? Peraí, tá aparecendo. Peraí, rapidinho. Bem, deixa eu ver aqui. Olha só o algoritmo, pessoal. Então, ele reproduziu exatamente o algoritmo. Manda executar aí para a gente ver. Olha, informe o número 1, 6. O segundo número, 7. Aí, ó, o número 1 ficou 7, o número 2, 6.
Fecha aí essa tua execução que eu vou pedir para tu fazer uma alteração aí, só para o pessoal ver, tá bom? Olha só, faz assim, salva com outro nome. Vamos fazer o que, como eu não vi o nome, vamos fazer o que o nosso amigo aí perguntou anteriormente. Salva esse arquivo com outro nome e tira a variável auxiliar, tira o alce, só declara isso, tira o alce. Isso, tira aí da declaração. Ok. Agora, tu vai tirar o alce também daquela linha. Aqui? Isso, tira ele daí. 2 aí. Pode apagar, apaga a linha 10 inteira. 10 inteira? Só toda a linha 10, pode apagar. Olha só, ainda não executa. Olha só como ficou o programa. Aqui, professora. Cadê? Tá, aí, então coloca aí, número 1 recebe número 2, o número 2 recebe número 1. Isso aí, número 1. Então, respondendo à pergunta anterior, agora você vai comprovar através do programa. Olha só, a gente não criou a variável auxiliar, só declarou número 1 e número 2, e a gente vai imaginar que vai trocar os valores, tá? Então, olha só, ele mandou manda executar isso aí pra gente. Vamos ver. Coloca aí, número 1, valor qualquer. Vocês viram que deu um erro? Não trocou os valores. Porque como você não guardou um deles, na hora que você substituir uma variável na outra, o valor que estava lá na variável é perdido. Tá, pessoal? Então, aquele conceito de 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço serve como... Pessoal, agora eu fiquei rindo aqui que apareceu a mensagem do Eric, eu só vejo o chat de vocês quando eu estou aqui olhando a plataforma Teams. Eu acho que eu vou colocar alguém para apresentar para eu poder ver o chat de vocês, né? Enfim, então, olha só, continuando aqui essa questão, notem que não trocou lá, ficou 7,7, né, na hora da execução. Por quê? Porque quando você colocou para substituir, se perdeu aquele valor. Então, pessoal, essa questão de utilizar um pseudocódigo para interpretar os algoritmos é algo maravilhoso para vocês. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, você escreve o algoritmo no papel, né? Você rabisca ele no papel, e aí você pega esse algoritmo e aí você acha que vai executar da forma que você escreveu. E quando você joga no interpretador, não faz aquilo que você queria. E aí você começa a trabalhar em cima e você começa a identificar os erros. Então, a partir de agora, pessoal, o estudo de vocês ele tem que ser mais prático. Olha, eu estou compartilhando com vocês novamente aquela apresentação. Olha, esse aqui do triângulo. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para digitar, mas ele é simples também, porque vocês estão vendo aí, né, o algoritmo dos triângulos. Eu pedi o seguinte, olha, sejam A, B e C os lados de um triângulo qualquer que serão lidos. Então, se eu coloquei que eles serão lidos, pessoal, então você tem que colocar o leia lá. E esse meu leia não está muito bom. Montem bonitinho lá, escreva, digite A, digite B, entendeu? Para poder o usuário entender. Então, olha, sejam A, B e C os lados de um triângulo qualquer que serão lidos. Escreva um algoritmo que escreva se o algoritmo é triângulo equilátero, isósceles, se o triângulo é equilátero, isósceles, escaleno ou não é triângulo. Aí, lembrando lá do passado remoto de vocês, né? Vocês sabem que cada lado de um triângulo, né, a medida desse lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, da soma dos outros dois lados. Essa condição ela tem que ser satisfeita para todos os lados. Se não for satisfeita para um dos lados, não é triângulo. Então, notem que aqui eu não tenho... eu vou ter que usar aquela estrutura condicional, lembra do se, então e se não? Que eu acho que foi o Lucas que até perguntou certa vez, se poderia ter se dentro de si. Aí eu falei que sim, né? Que você pode ter se dentro de si, assim vai, né? Que são as estruturas que a gente chama
estruturas aninhadas. Dizer o que? Um ninho. Um ninho dentro de outro ninho, tá? Estruturas aninhadas, que vem da palavra ninho, né? Então, aqui, olha, você vai usar a estrutura se, então e se não. Ó, olha só, pessoal, vocês estão vendo que eu estou marcando de vermelho? Eu estou marcando para vocês identificarem essa primeira estrutura condicional aí. Olhem só. Se o A é menor que B mais C, e B é menor que A mais C, e C é menor que A mais B, então, notem que esse então quer dizer que é triângulo. Esse E aqui, pessoal, que é o AND, cara, eu não me lembro como se escreve, eu acho que o E no Visual G é o próprio E. Olha só, esse E é aquele AND, entendeu? Quer dizer o seguinte, que quando você está numa estrutura condicional, todas as condições têm que ser verdadeiras para que você entre dentro da tua estrutura, dentro dos comandos que serão executados. Então, digamos que você leia 3 valores e cada lado é menor que a soma dos outros 2, então tu já sabes que isso é triângulo, tu só vais ter que descobrir qual triângulo é, né? Porém, se uma dessas 3 condições não forem verdadeiras, ele não entra nesse então, ele vem para o se não. Aqui embaixo, ó, se não, escreva, não é triângulo. Então, é importante que fique claro para vocês essa primeira parte do algoritmo. Então, você tem se, então e o se não. Se aquelas 3 condições são verdadeiras, eu já sei que é um triângulo. Mas e se uma delas não for? Então, se não, eu já vou escrever então. Não é triângulo. Tá? Então, olha. Então, vamos agora parar para pensar que sim, é um triângulo. Ó. Se A é menor que B mais C, e B é menor que A mais C, e C é menor que A mais B. Então, olhem só. Se A é igual a B... Notem que eu estou colocando outro se aqui, ó. Se... Deixa eu colocar de outra cor. Professora, mas vai ter que colocar aquele negócio de escreva A. Coloque, senão, porque pensa que quando tu for um programador, tu não vai ser programador, eu tô falando o seguinte, se tu for, quando tu fores programar, só vai ser programador se tu quiseres isso, né? Ou quiseres fazer programas para dimensionar linhas ferroviárias, logística, essas coisas assim. Que essa parte de programação tem muito na área de vocês. Mas, assim, deixa eu te responder aqui. É bom tu colocar, digite uma medida, porque eu não sei se vai ser triângulo, a pessoa vai digitar uma medida qualquer, né? Então, digite a medida A, digite a medida C, digite a medida B e a medida C. Por quê? Porque se uma outra pessoa vier olhar o teu programa, ele tem que ter uma boa interação. Eu não coloquei aqui porque é só um algoritmo, mas na hora de organizar tem que ficar bonitinho, tá? Então, olha só aqui. Pessoal, olhem só. Então, aqui é um triângulo. Olha aqui esse outro se aqui, ó. Se for um triângulo, qual é o primeiro teste? Se A é igual a B. Só verifica aí no Visual G se o igual do Visual G é só um igual ou se são 2 iguais, tá? Só verifica isso. Então, olha, se A é igual a B e B igual a C, então, nota que tem que ser satisfeita as duas para ser equilátero. Ó, se, então e se não. Olha, ó, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, se A é igual a B e B é igual a C, então ele é equilátero. Ok, mas e se ele não for equilátero? Se apenas esse ou é apenas 2 lados são iguais. Ó, olha só aqui. Olha o ou aqui. Então, ó, se A é igual a B e B é igual a C, ele é equilátero. Então, ele é equilátero. Se não, se apenas 2 lados são iguais, então ele é isósceles. Se não, ele é triângulo escaleno. Então, nota ó, o seguinte, olha. Deixa eu fazer aqui de laranja. Olha só aqui. Esse se é para testar se ele é isósceles, ó. Se 2 dos lados são iguais, então escreva triângulo isósceles. Se não,
triângulo escaleno. Esse fim do C, ó, ele é desse aqui. Esse aqui, deixa eu colocar aqui em azul de novo. Esse aqui é desse aqui. Então, olha só. Quando você testa é triângulo, você vai testar se é equilátero. Se A igual a B e B igual a C, então é equilátero. Aí tem um sinão dentro desse equilátero, né? Dentro dessa condição se aqui é azul. E dentro desse sinão tem um outro se, que testa se é isósceles ou escaleno. Entendeu? Então, toda vez que você montar essa estrutura, você tem que ter o fim. Lá, quando você trabalha em algumas linguagens de programação, isso aqui é o if. Ó, lembrando lá do inglês, if, se, né? Tem então, e o else é se não. Pessoal aí que domina, ó, if, tem, else. O que é o fince? É o end if. End if, que é o fim do C. Tá? Então, ó, se o fim desse C tá bem aqui. Tá? Então, se tu colocar uma estrutura dentro da outra, tu tem que organizar de forma estruturada com a indentação. O que é indentação mesmo? São esses espacinhos que a gente dá assim para a esquerda, para ficar um ninho dentro de outro ninho, tá? Então, quem quiser fazer esses rabiscos aí para entender, tá? Olha só, agora que eu expliquei o algoritmo, e não esqueçam lá no final o fim do algoritmo. Antes do Eric compartilhar aí, eu queria dar 1 minuto para vocês tentarem digitar isso aí, tá? Depois desse programa, a gente encerra a aula, tá? Porque essa aula de programação, se a gente se empolgar, a gente vai ficar a manhã inteira fazendo o programa, tá? Então, que é algo mais prático, tá? Então, quem não instalou, na próxima aula já vem com o seu instalado, tá? Eu não sei se dá para trabalhar com isso no celular, com esse programa, tá? Mas você já vem com ele instalado e você já começa. Então, vamos tentar programar. Vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês tentarem, quem está fazendo aí, tá? Dá 1 minuto para vocês. Tá dando problema aqui no meu. Bora ver. Deixa eu espelhar pra senhora ver. No meu também deu problema aqui. Tá dando no então aqui na linha 14. Também no meu. Olha, como ele escreveu, pessoal, Uma coisa errada. como ele escreveu aí, tá sem a indentação. Aquilo que eu falei para vocês, de colocar um si dentro de outro si, aí fica meio confuso. Então, assim, ele vai dar uma arrumada, vocês vão dar uma arrumada aí de vocês. Vejam aí. Agora funcionou. Deixa eu ver. Agora funcionou. Sucesso, mano. Esse Lucas Tavares é O sucesso. programa, antes de executar, olha só, pessoal, é aqui. Uma homenagem, Lucas. Aqui. Olha, eu vou falar para vocês aqui. Claro que com o tempo, né, vocês vão melhorar isso aí. Mas assim, olha, o que está faltando no dele? Está faltando a indentação, né? Então, quando você tem ali, ó, início, você sempre deixa... coloca de novo aí para a gente, para eu poder mostrar aí a tua indentação para o pessoal, para a gente arrumar, tá bom? Pai. Olha só, aqui, olha só, vamos olhar aqui para o programa do Eric, ele colocou aqui. Início. Quando você coloca aqui, escreva um número, né? O ideal é você, por exemplo, você colocar na apresentação do seu trabalho para que serve esse algoritmo, né? Na hora da execução, por exemplo, ele poderia colocar depois do início, primeiro que ele tem que colocar a indentação. Naquela linha 6, no escreva, afastar um pouquinho para a direita, escreva e colocar todo mundo alinhado. Entendeu? Todo mundo alinhado com o si dele. Entendeu? Todo mundo alinhado. Pra colocar o quê, professor, que eu tava... Então, na linha 5. Vai lá na linha 5. Vai na linha 6. Linha 6.
Afasta aí, dá 2 espaços aí. Tá bom. Agora coloca todo mundo na direção desse escreva aí. Tanto leia, todo mundo. Todo mundo. Tá, agora tu faz assim, ó. Aí nesse início, na linha 5, dá um Enter. Dá um Enter. Enter? Isso. Apaga aí esse negocinho aí que tu colocou. Na linha 6, coloca um outro escreva. Na linha 6, tá em branco. Escreva. Aí escreva na linha 6 e abre um parêntese e escreve o seguinte, entre aspas. Programa para testar se a figura é um triângulo. Para testar se a figura é um triângulo. Tá, depois tu arruma aí aquele testar ali. É um triângulo. Deixa eu pular a música. Foi. Foi. Então, coloca aí programa para testar se a figura é um triângulo. Aqui não apareceu aí? Lá mesmo onde tu... Isso. Ok, ok, agora é o seguinte. Deleta aí essa linha 13 que tu deixou em branco. Não é bom deixar linhas assim, tá? Não, a linha, isso. Agora coloco... Aí é o seguinte. Esse segundo si da linha 14, ele tem que estar mais afastado, porque ele está dentro desse si maior. Quando você coloca... Isso, tá ótimo aí. Aí você vai colocar, esse escreva, ele está dentro desse si do triângulo equilátero, tá vendo? Se A igual a B e B igual a C. Então, esse escreva da linha 15, tu vai colocar dentro desse segundo si. Tá vendo aqui? Ó, linha 15. Vai para linha 15 e coloca ela aí dentada, mais Mas passando esse si aqui... Entendeu? Mas passando esse segundo si, ou embaixo dele? Não, tá certo. Coloca o escreva só um pouquinho depois. Por quê? Porque é o seguinte, esse escreva, ele tá dentro desse si, então tu tem que colocar ele dentro do si, o escreva. Ah, entendi. E esse outro si aqui vai ter que passar também? Ó, volta para a linha 15. Aqui. Coloca o escreva, coloca mais um espaço nesse escreva aí. Isso, tá bom, não tem problema. O sinão, esse sinão, ele está junto com esse segundo si. Tá vendo? Da linha 16. Isso. Ó. Se A igual a B e B igual a C, então escreva triângulo equilátero. Sinão, esse si está dentro do sinão. Se A igual a B ou A igual a C. Então, vai ter que afastar mais um pouquinho para dentro. Aí. Não, mas olha só, deixa eu te falar. Não pode ficar muito, porque deixa eu te falar aqui. Esse si, ele tem que ficar na direção do escreva. Tá vendo esse escreva que está acima? Isso. Por quê? Porque, olha, se A igual a B e B igual a C, então ele é equilátero. Se não, tu vai fazer outra coisa. Aí tem que ficar na mesma direção. Ó, se A igual a B, aí, ó, esse escreva triângulo isósceles tá dentro desse si. Aí tu vai ter que colocar dentro dele, um pouquinho mais para dentro. Isso. Se não, o sinão fica na direção desse si. Ok. Escreva na direção do escreva de cima. Ok? Agora, esse pince aí fica na direção do si. Do primeiro si que tu encontra, de baixo para cima. Mas o primeiro tá... Não. Não, esse escreva, tu acertou, tá, aí. Esse fince, tu vai colocar esse primeiro fince, esse fince é do último si. Esse aqui, de agora que eu tô... Da linha 21. O da linha 21, ele é do último si. Então tem que ficar aqui. Isso, certo? Esse segundo fince, ele é daquele que é do equilátero, ó. Se A igual a B e B igual a C. Então tem que ficar na direção dele. Ok, tá na direção já? Tá. E tá vendo esse sinão aí? Tá vendo esse sinão? Uhum. Esse sinão, ele teria que ficar na direção. Tá vendo aqui? Tá vendo? Olha só. Se... Então, tu pode deixar ele aí, não tem problema. Só que o escreva, tu coloca na direção do si do triângulo equilátero.
Isso. E esse Fince, esse último Fince da linha 25, ele fica na direção do Si, que já está, né? Uhum. Olha só como agora ficou organizado. Que agora tu consegue entender quem está dentro de quem. Ok? Não é verdade? Uhum. Executar aí para a gente ver. Coloca 3 medidas aí e vamos ver que tipo de triângulo é. Ficou meio malinho aqui. Mas depois tu arruma isso, vamos lá. Ah, tá, coloca aí o... Vou escrever aqui. Isso, escreval, né? Programa para testar se a figura é um triângulo. 4, coloca logo 4, 5, sei lá, 4, 5... Triângulo escaleno, viu, pessoal? 3 lados diferentes. Testa um outro aí que não é triângulo. Besteira aqui. Olha, vou escolher aí um número bem grande, 2 aqui, aí já vai dar problema. Olha aí, não é triângulo, certo, pessoal? Então, notem, pessoal, o seguinte. Se eu te desse 3 medidas lá no ensino fundamental e médio, tu ia só fazer a continha, né? Pegar um lado e verificar se a medida dele é menor que a soma dos outros 2. Tu ia fazer, aí tu já ia definir que era triângulo, aí tu ia colocar classificação. Classificação do ponto de vista do número de lados, ou do tipo de lados. 3 lados são iguais, é equilátero. Apenas 2 são iguais, isósceles. Aí se eu pedisse para você o seguinte, faça um programa para classificar o triângulo do ponto de vista, ou seja, o triângulo acutângulo, obtusângulo e retângulo. Tu ia mudar esse programinha um pouquinho, não é verdade? Então, notem que fazer da forma elementar é muito fácil. Só que quando você vai passar isso para o computador, olha só o número de comandos que a gente colocou para o programa poder definir qual é o tipo de ângulo, partindo da classificação quanto aos lados, né? Que pode ser escaleno, isósceles ou equilátero, né? E se eu ampliasse essa classificação e falasse assim, melhore esse algoritmo e coloque a classificação do triângulo do ponto de vista dos ângulos, se ele é acutângulo, obtusângulo, retângulo, e assim vai, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Eu quero agradecer a participação de todos aí do chat, do Eric aí, que compartilhou com a gente, que colaborou bastante aí, tá? E aí, na aula que vem, a gente continua, tá? E aí, venham preparados já, porque eu vou liberar para todo mundo compartilhar aqui, para todo mundo participar, tá? Então, eu vou tentar desbloquear umas coisas aqui que tá bloqueando meus executáveis, tá? E aí, a gente se encontra, então, na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos. Agora é só prática, agora é só nada mais de blá, 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 tá? Um abraço a todos. Bom dia.